Boa tarde, doutor João Ademir, meu líder do Extremo Sul e de Itamaraju. Alegria falar com você e saber que você está bem. Um forte abraço inicial. Para você também, Luiz. Um forte abraço. Doutor João, vamos começar o bate-papo agora de forma diferente. O senhor já começa com a primeira pergunta para o Luiz Viana. Bom, é uma alegria, eu já falei, muito grande conversar com o doutor Luiz Viana, a maior autoridade em direito eleitoral da Bahia, o nosso grande mestre, o nosso vice-presidente nacional. Mas eu tenho 3 perguntas de início a fazer ao nosso grande mestre Luiz Viana. Vamos à primeira. A seguinte, a primeira pergunta que eu queria fazer a doutor Luiz Viana é que os diretórios municipais dos partidos ou comissões provisórias que tiveram tido suas contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral estão aptas a concorrer à eleição de 2020? Questão muito importante essa, João. A questão se os diretórios municipais com contas rejeitadas se podem lançar candidatos. Em princípio, o diretório que não está extinto, que não foi dissolvido, pode sim lançar candidatos. Uma coisa é a rejeição de contas individual do candidato, do pré-candidato, daquele que ganhou ou perdeu a eleição. Isso gera uma discussão enorme pela impossibilidade de obter certidão negativa, né, da Justiça Eleitoral e, portanto, gera uma inelegibilidade reflexa. Outra coisa é o diretório municipal. A Constituição brasileira, que admite a possibilidade de autorregulamentação interna dos partidos políticos, no artigo 17 da Constituição, a Constituição atribui aos partidos essa organização. Mas a lei veio e estabeleceu que só é possível sair candidato em partido político que esteja estruturado e organizado na base territorial da eleição, ou seja, no município. Então, se o diretório está registrado, está funcionando e teve contas rejeitadas, ele tem que providenciar o pagamento da multa, evidentemente, para estar regular com a eleição, mas não vejo impedimento para que ele lance candidatura. Agora, na área jurídica, eu acho que o melhor é sempre ter prudência. E ter prudência nesse momento é pagar o que eventualmente tenha sido estabelecido como multa e providenciar a regularização. Se teve contas rejeitadas, providenciar junto à Justiça Eleitoral para sanar as razões da rejeição das contas. Mas como tudo, João Ademir, você sabe melhor que eu sei que eu sou a maior autoridade de direito eleitoral, não sou não. Eu sou apenas um advogado militante dedicado. Eu acho que nessas horas em que tem esses problemas, o melhor é regularizar e não deixar para discussão eleitoral no processo de impugnação que poderá atrapalhar aqueles que serão candidatos. Mas na minha perspectiva, se o diretório estiver registrado e funcionando, pode sim lançar candidato. Daqui a pouco o João vai fazer a sua segunda pergunta. Doutor Luiz, aqui é Jean Batatinha. O TSE montou um grupo de trabalho que está avaliando o efeito da pandemia do coronavírus, onde analistas mostram complicações legais caso haja mudança na data dos pleitos municipais do primeiro e segundo turno, que todos nós sabemos que, a princípio, está marcado para outubro. O doutor, como advogado eleitoralista, poderia mencionar quais seriam essas complicações legais? Para suspender ou para não suspender? As complicações para suspender. Para suspender. Isso, exatamente. Repara, o processo eleitoral, ele é um processo que tem um calendário muito rigoroso. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral baixa uma resolução fixando todo o calendário eleitoral, dia a dia, mês a mês, até o dia da eleição. É uma sequência de atos que devem ser praticados. Ora pela Justiça Eleitoral, ora pelos partidos, muitas vezes pelos próprios candidatos. Então, um ato que antecede o outro, se não for realizado, gera um efeito em cadeia. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, este mês que
passou, foi provocado mais de uma vez, e mais de uma vez disse com todas as letras que o calendário eleitoral está mantido. Por quê? Porque o calendário eleitoral prevê prazo mínimo para os pré-candidatos terem domicílio eleitoral, filiação partidária, lista de filiados publicados, organização dos diretórios, convocação de convenção para a escolha dos candidatos, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos, prestação de contas, ou seja, você tem um conjunto enorme de atos até a data da eleição, que é primeiro domingo de outubro. Se algum desses atos for suspenso, isso gera um efeito em cadeia. É por isso que o Tribunal Superior Eleitoral disse até agora que o calendário está mantido. Vinícius, uma pergunta e depois a gente volta com o doutor João com a outra pergunta dele. Boa tarde, doutor Luiz. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, ao doutor José Henrique Chaves, que fez essa ponte para que nós pudéssemos estar hoje fazendo esse bate-papo aqui. Também ao doutor João Ademir, o presidente aqui da subseção de Itamaraju, que está sempre apoiando aqui todas as nossas iniciativas. Doutor Luiz, além desse cenário de incertezas em relação às eleições deste ano, teremos que enfrentar a ressaca do Covid-19. A gente, no cenário que nós vamos passar e que vai melhorar, supondo que isso vai melhorar. E deve criar também um distanciamento, uma cultura de distanciamento entre as pessoas. Vislumbrando essa possibilidade, o deputado federal baiano Félix Mendonça, do PDT, apresentou na Câmara de Deputados um projeto de lei propondo o voto facultativo nas eleições deste ano. Qual a sua opinião em relação ao voto facultativo? Eu, pessoalmente, há muitos anos, independentemente deste momento que estamos vivendo, com a crise do Covid-19, essa é uma discussão importante, porque a Constituição Federal e a lei eleitoral colocaram e colocam o voto como sendo obrigatório. Então, nós todos cidadãos não podemos nos furtar, não podemos deixar de ir votar, sob pena de pagamento de multa e depois até, se forem 3 vezes sem votar, até de cancelamento do título eleitoral. E cancelando o título eleitoral, uma série de consequências, porque o título é indispensável para uma série de atos, como, por exemplo, participar de concurso público, enfim, uma série de atos. Eu há muitos anos defendo que para a democracia é muito bom que haja um voto facultativo, que as pessoas que queiram votar vão para as filas votar e aqueles que não queiram votar não vão para a fila votar. Eu ontem assisti de queixo caído, por exemplo, uma matéria na televisão mostrando as prévias de uma eleição americana nos Estados Unidos, num estado, acho que Wisconsin, em que é facultativo. Eles estão em plena crise do Covid e tinham filas de 4, 5 horas para os eleitores irem votar. Isso significa que para o cidadão quer ir votar e dar a sua opinião, ele não vai deixar de ir se for facultativo. Mas essa não é uma questão simples, porque a nossa estrutura social e política no Brasil é própria nossa, diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países. Então há sempre quem pondere que colocar um voto facultativo seria pior para a eleição por conta da força de controle de muitas estruturas sociais, sobretudo nas menores cidades, onde as lideranças são mais fortes e capazes de fazer os cidadãos votar. Essa é uma questão importante a ser discutida pelo Brasil. Acho eu, por outro lado, que certas mudanças não devem ser feitas por prudência em momentos de crise. Então, eu pessoalmente, que sou a favor do voto facultativo, não entendo como sendo este o melhor momento para uma deliberação desta importância e dessa envergadura. Creio que neste momento, a menos de um ano da eleição, é mais prudente, segundo a regra
do princípio da anterioridade anual que está na Constituição, manter as regras como estão e abrir a discussão para a próxima eleição. Então, lhe respondendo, se eu fosse chamado a opinar, eu diria que sou favorável ao voto facultativo, mas não para esta eleição, para a próxima eleição com uma ampla discussão no Congresso Nacional e junto à população. Ok. Agora na outra linha, João Ademir, mais uma pergunta. Doutor João, pode fazer a pergunta, a sua segunda. Pois não, Vinícius. A minha dúvida, doutor Luiz Viana, é sobre o problema do coeficiente eleitoral dos partidos eleitorais. Com o fim da coligação, pode um candidato obter uma votação expressiva e não atingir o coeficiente. Na nova legislação, ele pode ser considerado eleito ou não tem direito a tomar posse? Não é considerado eleito. O Supremo, inclusive, decidiu mês passado, João, uma questão importante na hora da conta do coeficiente eleitoral partidário. Por quê? Porque na última reforma eleitoral foi acrescentada uma regra que impede assumir aquele candidato que alcance menos de 10% dos votos do seu partido, para evitar aquelas caronas que a gente já viu acontecer muitas vezes. Você deve lembrar do candidato Enéas, quando se elegeu em São Paulo, ou do candidato Tiririca, que se elegeram deputados federais e puxaram de carona pelo menos mais uns 4 ou 5 deputados federais que não tinham votos, mas que foram eleitos pelo coeficiente partidário, pelo puxador de votos. Foi feita uma alteração legislativa e hoje continua o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário, mas aqueles que não alcançam 10% dos votos que o partido teve não são eleitos. E aquela cadeira entra para o cômputo do coeficiente geral, e aí vai e redistribui. Então o Supremo acabou de decidir que é constitucional sim essa regra, e portanto aqueles que tiverem uma expressiva votação, mas não alcancem ou o coeficiente partidário ou 10% da votação do partido, não entra, não ocupa a cadeira. E aquela cadeira é redistribuída em todos os partidos. Doutor Luiz, Batatinha novamente. Eu estava ouvindo uma entrevista do senhor essa semana, salvo engano, acho que foi terça-feira, em uma rádio de Itabuna, e lá o senhor estava colocando que, pelo ponto de vista do senhor, é inconstitucional a proposta que foi sugerida pelo senador Major Olímpio, dentre outros parlamentares congressistas, sobre a possibilidade de adiar as eleições para 2022. Por que seria inconstitucional? Só vou fazer uma observação inicial, Batatinha. Eu sou o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados, mas eu fiz questão de dizer naquela entrevista, e quero fazer de novo aqui, graças à oportunidade que você está me dando, que essas questões não foram debatidas nem deliberadas pela Ordem dos Advogados. Então essa é uma posição minha como professor de Direito Eleitoral, advogado eleitoralista, alguém que está pensando e tentando ajudar o Congresso Nacional a deliberar. Foi apresentado mais de uma proposta de emenda. O Major Olímpio, eu vi uma notícia de outras propostas, inclusive do senador Aécio Neves. A ideia que foi apresentada seria unificar todas as eleições em 2022. Então, no lugar de ter uma eleição este ano, em 2020, para prefeito, vice-prefeito e vereadores, prorrogariam os mandatos atuais mais 2 anos e fariam uma eleição única no Brasil. A partir daquela, todas as eleições seriam únicas. Então, de presidente da República a vereador. Eu, no lugar de me manifestar a favor ou contra, eu comecei a pensar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito constitucional. E cheguei à conclusão de que é impossível juridicamente. Mas que por que é inconstitucional juridicamente. Por quê?
E agora eu vou lhe explicar. Porque na Constituição Federal Brasileira, de 1988, existem alguns temas que ela mesma diz que são imutáveis. No caso, São as chamadas cláusulas pétreas. No caso, tudo que está no artigo 60, parágrafo 4º. Isso, exatamente. Que não traz, vou adiantar logo, não traz uma regra proibindo mudar o período dos mandatos. Não tem essa regra. É porque lá, na verdade, fala que você não pode fazer nenhuma PEC que visa abolir a forma federativa de Estado, certo? Isso. Voto direto, secreto, universal e periódico, além da separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. É cláusula pétrea. Mas, tipo assim, se o artigo 5º não fala sobre a prorrogação dos mandatos ou que as eleições devem acontecer de 4 em 4 anos, mediante ao que a gente está passando por uma pandemia que requer uma reclusão social domiciliar e mediante a possibilidade de comprometer as eleições, então, no meu ponto de vista, assim, um pouco leigo, né, que eu sou estudante de Direito, estou no 6º período, ainda tenho muita coisa para aprender, mas no meu ponto de vista, não seria constitucional. No meu ponto de vista, certo? Tá, isso, vamos chegar lá. Eu acho que as pessoas, quando estão discutindo isso, confundem duas coisas. Não estou dizendo que é você não, estou dizendo com quem eu tenho conversado. Sim. Confundem a mudança do período do mandato, que eu acho que é possível, com a mudança do período deste mandato. São duas coisas diferentes. Os mandatos dos nossos representantes na Constituição brasileira só tem 2 períodos. Senador e suplentes, 8 anos, todos os outros 4 anos. Exato. Então, os mandatários municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores têm mandato de 4 anos. Está previsto no artigo 29, inciso 1º da Constituição. E eu penso que é juridicamente possível que o Congresso Nacional, no exercício do poder constituinte derivado, mude esses 4 anos. Reduza para 3, reduza para 2, aumente para 5, aumente para 6, aumente para 8. Acho que isso não é cláusula pétrea. O período do mandato de 4 anos não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é a democracia representativa e a votação direta, secreta, universal e periódica como fundamento dos mandatos dos eleitos. Estes que estão hoje eleitos foram eleitos pelo voto popular. Aí em sua cidade, Itamaraju, tem prefeito, vice-prefeito e vereadores. Exato. Todos eles foram eleitos pelo povo de Itamaraju para um mandato de 4 anos. Uma eventual emenda constitucional que prorrogasse para 2022 daria a eles mais 2 anos sem voto popular. Essa que é a cláusula pétrea. A cláusula pétrea é não poder nem ampliar, nem reduzir os 4 anos atuais, porque eles resultam da vontade popular. Por isso que não dá para unificar para 2022. Mas poderia unificar, por exemplo, para 2026. E na próxima eleição, você já eleger, dizendo que vai eleger para 6 anos. Ou 2026 ou não, 2030. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi perfeitamente. O problema não é mudar de 4 para 6. Eu acho que o Congresso pode mudar. Pode, inclusive, reduzir. Pode dizer que o mandato dos senadores não vai ser mais de 8 anos, vai ser de 4. Pode dizer que os mandatos dos deputados federais não será mais de 4, será de 2. Eu acho que pode. O que não pode é, no exercício do mandato de 4 anos, no 4º ano, atribuir a eles mais 2 sem voto popular. Por quê? Porque isso está na cláusula pétrea da proteção da democracia e do voto periódico. Essa é que é a minha posição. Entendi. O Vinícius quer fazer um adendo. Hein, doutor? Então, qualquer modificação que venha a ser feita teria validade para os próximos mandatos, não esses mandatos que já estão em vigor. Na minha perspectiva, estas emendas apresentadas agora não podem nem tramitar, não pode nem ser votado, porque elas atingem essas cláusulas pétreas que eu falei. Para vocês terem uma ideia, há
CCJ do Senado, em 2003, foi chamada a se manifestar exatamente sobre isso, e a CCJ do Senado disse exatamente isso que eu estou dizendo, que não poderia tramitar a emenda porque violava a cláusula pétrea do parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição. E no parecer 339 de 2003 da CCJ, ela faz referência a outro projeto em 96, ou seja, o Congresso brasileiro, no Senado, já apreciou mais de uma vez essa matéria e mais de uma vez disse que não poderia tramitar uma emenda que ampliasse mandato sem voto popular. Agora, vou dar um passo atrás para voltar aí no que disse Batatinha. Um passo atrás. Certo. O direito serve à vida e não a vida serve ao direito. Se a vida como expressão genérica da natureza, se a natureza impedir que a gente faça a eleição no primeiro domingo de outubro, o que é que vai acontecer? Você vai ter que adiar a eleição. E já se fala também, doutor, na possibilidade dessas eleições ocorrerem no mês de dezembro, né? Já foi ventilada essa possibilidade. Aí eu acho que é possível. Aí eu acho. Se você pegar, Batatinha, repare, anteontem eu acho que foi segunda-feira talvez, ou segunda ou terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista a Josias de Souza no canal UOL Notícias. E ele disse que a Justiça Eleitoral está acompanhando, tem um grupo de crise fazendo avaliação e que eles vão, provavelmente em junho, se posicionar. Se posicionar, exatamente. Por quê? Porque depois de junho você vai ter que ter convenções partidárias e você vai ter que ter campanha, né? Propaganda eleitoral, pedido de voto. Então, se em junho a Justiça Eleitoral identificar que não tem condições de fazer eleição em outubro, o que é que ele disse, Luiz Roberto Barroso? Que, se for o caso, eles vão estudar a possibilidade de adiar a eleição até dezembro. Repara, por que ele falou até dezembro? Ele fugiu desta questão, e acho que com razão, não tem por que ele adiantar essa questão. Eu posso adiantar essa questão porque eu não sou da Justiça Eleitoral, sou apenas um estudioso. O que eu estou falando é a minha opinião, e isso não vai vincular a ação da Justiça Eleitoral. Mas ele não, ele é ministro do Supremo e vai ser o presidente do TSE. Então, o que ele fala tem uma responsabilidade institucional muito maior do que eu. Então, ele não entrou na discussão de adiar a eleição para o ano que vem. Porque se a eleição for adiada dentro deste ano, até 31 de dezembro deste ano, não tem problema nenhum. Basta ter uma regra do Congresso Nacional, em sintonia com a Justiça Eleitoral, prorrogando o prazo da data da eleição, do primeiro turno e do segundo turno. Mas isso não atingiria a cláusula pétrea de atribuir mandato para quem não teve voto popular. Então eu acho que o mais prudente é ficar nesta discussão de que, como o direito serve à vida e não a vida ao direito, se não houver possibilidade material da realização da eleição no primeiro domingo de outubro, transfere para o primeiro domingo de novembro ou para o primeiro domingo de dezembro, entendeu? Então, assim, fazer essa mudança da data da eleição, que precisa de lei, precisa do Congresso Nacional aprovar, isso não atinge a cláusula pétrea. Agora, se a gente vencer 31 de dezembro deste ano sem ter eleições, nós teremos um problema político e um problema jurídico sem precedentes na história do nosso país. Entendi. Doutor João Ademir, está na outra linha. Mais uma pergunta, a sua terceira pergunta, João. Eu vou fazer, mas eu queria pedir a Batatinha e a você, Vinícius, que abrisse mais ao público. Tem vários advogados nos ouvindo, políticos, vereadores, de modo geral, que pudesse ligar para a rádio e você poderia anotar e repassar a pergunta para o doutor Luiz Viana. Faz o seguinte, mas eu vou fazer uma pergunta. Doutor João, eu vou liberar aqui o WhatsApp 9809-1341, que aí os advogados, os políticos podem estar mandando aí sua mensagem de voz. 9809-1341. Deixa eu fazer logo uma pergunta. Sim? E responder. Bom, eu vou fazer a última. Aí a João Ademir, meu líder. Só um segundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu responderei todas as perguntas com o maior prazer
quando forem em tese. Pergunta de caso concreto, eu estou vetado eticamente pelo Código de Ética da OAB de responder a consulta online, tá certo? Certinho. Ok. Vai lá, João, sua pergunta. A pergunta é a seguinte: os partidos que não têm movimentação financeira normalmente têm contas rejeitadas. Eu estou falando mais dos diretórios do interior, as comissões provisórias. Como a Justiça Eleitoral exige a prestação de quem não tem repassos ou verbas de movimentação partidárias. Interrompeu e eu não ouvi a pergunta, desculpe. Repete novamente, João. Eu vou repetir. Os partidos não têm movimentação financeira normalmente no interior e têm contas rejeitadas pelo Tribunal Eleitoral. Aí pergunto eu, como a Justiça Eleitoral exige a prestação de contas de quem não tem repasses ou movimentação financeira? Entendi. Pois é, essa é uma questão formal, meramente formal, porque como a lei e a resolução do TSE estabelece prazo para a prestação de contas, eles chegaram à conclusão que para evitar, impedir a ausência de prestação de contas, eles rejeitariam as contas de quem não prestou as contas. Então, mais uma vez, prudência. Aqueles diretórios que não tiverem ainda prestado contas ou tiverem tido contas rejeitadas apenas porque não prestaram contas, tem que ter a prestação de contas. Vai agora à Justiça Eleitoral e apresenta a prestação de contas. Ontem eu estava conversando com um amigo e estava lembrando uma frase do Cosme de Farias. Cosme de Farias, pessoal mais velho, foi o chamado advogado dos pobres em Salvador. Na década de 40, 50, no Fórum Rui Barbosa em Salvador, o Cosme de Farias, que foi vereador durante muito tempo lá em Salvador, dava assistência judiciária gratuita aos pobres. E quando eu entrei na faculdade, na primeira aula que eu tive de processo penal, com o professor Edson Alduaia, ele ensinando a gente a apresentar defesa prévia em processo penal, ele citou uma máxima utilizada por Cosme de Farias. Quando Cosme de Farias apresentava a defesa prévia criminal para um cidadão humilde, pobre, que estava sendo processado criminalmente, a resposta era uma única sempre: excelentíssimo senhor doutor juiz, fulano de tal vem aqui dizer a vossa excelência como defesa prévia. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Requer o oitivo das seguintes testemunhas. Aí dava o rol de testemunhas. Então, eu utilizo isso como uma máxima para a minha atuação como advogado. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Partido político que não tenha prestado contas, vai agora e apresenta as contas. É melhor do que entrar numa discussão jurídica se a rejeição de contas é válida, se não é válida, como é que faz, que não recebeu dinheiro, que não teve transação. Mas se a Justiça Eleitoral tem um procedimento de prestação de contas, os partidos políticos têm que se organizar e apresentar as prestações de contas. Prudência e caldo de galinha. Doutor João? Doutor João na linha? Doutor Luigiana, pela aula proferida. Aula não, Mas rapaz, eu vou deixar as perguntas agora para vocês ou outros advogados ou políticos que quiserem participar aí com vocês. Tá certo, Mas doutor João. escuta. Tá certo. Um abraço pro senhor. Muito obrigado pela participação, doutor João. João já está saindo. Grande abraço, Ademir. Meu líder do extremo sul de Itamaraju. Saudade de você e dos colegas advogados aí de Itamaraju. Mande meu abraço a todos e diga que quando acabar essa quarentena que nós estamos obrigados, eu vou voltar aí para tomar um cafezinho com você e a gente falar das coisas que importam na vida, que é a vida, o amor e a amizade. Um forte abraço, amigo. Será sempre bem-vindo, presidente. Tá certo. Vinícius, vamos lá. Você faça a sua pergunta agora para o doutor Luiz. Doutor Luiz,
Alguns especialistas afirmam que esse ano de 2020 a campanha eleitoral será assim um potencial, tem um grande potencial de ter muita movimentação na internet. Seria a campanha digital. E entre as regras que eu destaco, né, as regras eleitorais na internet, eu destaco a proibição do uso de fake news e dos conhecidos robôs. A fake news são os vídeos falsos, notícias falsas, e os robôs são as criações também de perfis falsos, que as pessoas utilizam para estar disparando mensagens. E a pergunta seria como a lei, a Justiça Eleitoral, vem se aperfeiçoando para combater esses tipos de problemas. Eu quero dizer que, assim, apoio esta afirmativa que você fez com base nos especialistas, que esse ano de 2020 a tendência é que a propaganda eleitoral, na sua grande maioria, vai ser digital, com a utilização, sobretudo, de tecnologia. Como tudo na vida humana, a tecnologia pode ser usada para fazer o bem ou para fazer o mal, para realizar a propaganda eleitoral lícita ou a propaganda eleitoral ilícita, criminosa. Os fake news são propagandas ilícitas. Juridicamente, existe leis no Brasil capazes de controlar e punir os fake news e a propaganda ilícita. O problema é a velocidade das tecnologias. O problema é que a gente tem uma eleição com 45 dias de propaganda apenas. E uma atuação ilícita através de robôs, através de fake news, poderá atingir o cerne da democracia brasileira representativa, que é a normalidade e legitimidade das eleições, princípios que estão no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. A Justiça Eleitoral, na última eleição, agiu tentou agir para conter os abusos da propaganda e não conseguiu. A Justiça Eleitoral, o TSE, não teve rapidez na tecnologia para combater rapidamente o mundo de fake news que estava na internet. Se vocês derem uma olhada fazer uma busca, por exemplo, vocês vão encontrar manifestações de novo do ministro Luiz Roberto Barroso, final do ano passado, início desse ano, dizendo que a Justiça Eleitoral não tem condições de impedir a tecnologia ilícita, os fake news. Isso significa que os próprios candidatos e partidos políticos vão ter que estar preparados com tecnologia para rapidamente rebater a propaganda ilícita e buscar na Justiça Eleitoral decisões rápidas para conter o abuso. Isso não será fácil. Eu tenho para mim que isso será o grande desafio das eleições deste ano, seja para os candidatos, seja para os partidos políticos, seja para os advogados eleitoralistas, seja para a Justiça Eleitoral. Como é que se dará o contra-ataque, como é que se dará a reação contra os fake news utilizados através de tecnologias cada vez mais rápidas. Esse será o grande desafio dessa eleição, da forma como eu estou vendo. Hein, doutor? Até mesmo porque nos meios, né, nas mídias oficiais, nós conhecemos o direito de resposta. Quando a pessoa ela se sente, né, ofendida, ela tem ali como recorrer e obter um direito de resposta. Já na questão das redes sociais, a informação ela se propaga muito rápido e depois, mesmo que a pessoa venha a se retratar, muitas vezes não alcança o mesmo número de pessoas. Exatamente. O que é que eu acho? O direito de resposta ainda está em vigor. É possível conseguir da Justiça Eleitoral o direito de resposta. É possível conseguir da Justiça Eleitoral que determine a retirada daquela propaganda, mas como isso é muito rápido e tem
tem uma difusão gigantesca nas redes sociais. Daqui que sai a decisão judicial, o estrago já está feito. Então, os candidatos têm que ter tecnologia à disposição para reagir na própria propaganda eleitoral e nas redes sociais para dizer que aquilo é falso, que aquilo é um fake news, ao mesmo tempo que vai para a Justiça Eleitoral. Em outras palavras, o tempo da reação vai ser mais importante do que a solução jurídica de longo prazo, ao final do processo eleitoral. Esse vai ser um desafio gigantesco na eleição desse ano. Com certeza. Não só no Brasil, eu acho que em todos os países também. Jean Batatinha? Doutor, o professor universitário e advogado Jonathan Regis Viana está parabenizando o senhor por uma aula de direito eleitoral e está fazendo uma indagação com uma pergunta. Segundo o Jonathan, na terça-feira, o juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara Civil da Justiça Federal em Brasília, determinou o bloqueio dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. A verba ficaria à disposição do governo federal para ser usada em medidas do combate ao coronavírus. Mas o desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do TRF1, Tribunal Regional da Primeira Região, suspendeu ontem o bloqueio dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, acolhendo o pedido da mesa diretora do Congresso Nacional e da AGU, Advocacia Geral da União. O professor Jonathan quer saber se a OAB é a favor ou contra esse bloqueio, Jonatas, obrigado pela pergunta. A alegria ter a possibilidade de receber sua pergunta e dar essa resposta. Nós estamos na OAB, eu estou em quarentena com minha família em Brasília e trabalhando todos os dias com reuniões virtuais junto à OAB para tentar ajudar os nossos colegas advogados e advogadas que estão passando por grandes dificuldades, com todo o judiciário, ou quase todo, suspenso, os prazos suspensos, todo mundo tendo muita dificuldade de receber honorários, de encontrar clientes. Enfim, eu tenho trabalhado muito, o presidente Felipe Santa Cruz, toda a diretoria, o Colégio de Presidentes agora está reunido, o Conselho Federal se reúne quase todos os dias informalmente, vai se reunir formalmente na segunda-feira, ou seja, nós estamos trabalhando muito. O foco neste momento tem sido o combate do Covid. E não houve ainda nenhuma deliberação da OAB acerca desta questão que você está colocando. Eu posso lhe dar a minha opinião. Na minha opinião, eu penso que não é possível este controle judicial da forma como foi feita para retirar, meses antes da eleição, o fundo partidário eleitoral que vai financiar os partidos que vão para as eleições. Quero dizer que eu não tenho nenhuma simpatia maior pela quantidade de recursos públicos que foi colocado no fundo para as eleições. Mas penso que em nome da segurança jurídica, em nome do equilíbrio das eleições, não é o momento para fazer uma alteração dessa com essa envergadura através do controle jurisdicional. Este é um tema para ser levado aos nossos congressistas no Congresso Nacional para decidirem se é melhor ou pior para a democracia ampliar ou diminuir o fundo partidário. Então, lhe dando a minha resposta, neste momento, não creio que seja possível, através de uma decisão monocrática, de um juiz monocrático, fazer a atribuição que fez, retirar do fundo partidário, atribuindo ao governo federal para ele gastar no combate à pandemia. Vou lhe dizer mais. Evidentemente, o direito serve à vida e não a vida ao direito. Evidentemente, se todos os recursos públicos forem esgotados e o que estiver disponível for apenas o fundo partidário, evidentemente você tem que pegar o dinheiro do fundo partidário para cuidar da vida das pessoas. Mas não é este o cenário hoje. O cenário hoje é que o governo federal está com recursos, aplicando em saúde, aplicando na economia para tentar combater o Covid e a segunda onda que virá, que é a onda da recessão. Então, neste momento, não me parece que seja juridicamente possível a decisão que foi tomada. Eu, portanto, aplaudo a decisão do presidente do TRF1, Carlos Moreira Alves, que suspendeu aquela liminar.
Doutor, eu tenho duas perguntas de internautas, né? Claro. Eu vou fazer logo a primeira aqui, é o Márcio Pires. Está perguntando, pergunte ao doutor Luiz que se o pessoal que foi candidato na eleição passada e fez a biometria esse ano, uma vez a biometria feita, normalmente sem nenhuma multa ou restrição, isso quer dizer que ele está apto a disputar a eleição? Essa é uma. E a outra é do advogado Gustavo Souto. Está perguntando o seguinte, a questão do coeficiente eleitoral. O partido que não atingiu o coeficiente poderá fazer um vereador? A primeira pergunta foi de Márcio. Márcio o nome Pires. dele é Márcio? Isso, Márcio Isso, Pires. e a segunda de Gustavo, não é isso? Isso. Bom, eu vou fazer o inverso. Em relação a Gustavo, que é mais fácil. Coeficiente partidário está na lei, está no Código Eleitoral, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, os vereadores votados, os candidatos votados, não poderão ser eleitos. Esta, aliás, é uma regra que está no nosso Código Eleitoral da década de 60, mas já estava no regime jurídico anterior. Essa regra da proporcionalidade e do coeficiente partidário é uma regra que nós já temos no nosso país desde a década de 30, desde depois da Constituição de 1934. É uma regra que tem permanecido no sentido de fortalecer os partidos políticos, porque no Brasil não tem eleição avulsa de candidatos sem partido político. Então, partido que não alcançou o coeficiente eleitoral, nenhum dos seus candidatos pode ser eleito. Aquela eventual cadeira que fizesse, aquela vai ser distribuída entre os partidos que alcançaram o coeficiente eleitoral. A primeira pergunta do Márcio, me lembra aí, Batatinha, a pergunta do Márcio, primeira. A pergunta dele é o seguinte, o cidadão que foi candidato na eleição passada e fez a sua biometria esse ano. Isso, exatamente. Uma vez a biometria feita, normalmente sem nenhuma multa ou restrição, isso quer dizer que ele está habilitado a disputar as eleições? Em princípio sim, mas do ponto de vista formal, para pedir o registro de candidatura, é preciso apresentar uma certidão eleitoral da zona eleitoral. Então, em princípio, sinaliza como sendo sim, porque quando ele fez a biometria ele não tinha nenhuma multa, mas pode ter aparecido multa de lá para cá. Por isso, é um dos requisitos de registrabilidade da candidatura que apresente uma certidão eleitoral negativa. Quem quer que seja pretender ser candidato vai ter que tirar essa certidão, tira online inclusive, e apresenta no pedido de registro de candidatura. Certo, agora é uma pergunta do internauta Gessé, lá de Vitória, no Espírito Santo. Ele está perguntando o seguinte ao doutor: qual o prazo limite para a descompatibilização de secretários municipais e servidores públicos para se candidatarem nas eleições? Tá, Gessé, né? Isso. Olha só, um capixaba ouvindo sua rádio aí no extremo sul, coisa boa. Deixa eu lhe dizer, Gessé, os prazos de desincompatibilização estão previstos na Lei Complementar 6490. E o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tabela de desincompatibilização, basta entrar no site e ele vai dizendo todos os cargos e qual é o prazo de desincompatibilização. É fácil, porque a gente só tem basicamente 3 prazos: ou 6 meses, ou 4 meses, ou 3 meses. E aí eu vou repetir, se você ouviu a minha outra fala: prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Se você fizer a desincompatibilização com 6 meses antes, não tem risco de errar. Mas só que aqueles servidores públicos que não ocupam cargo de chefia, podem se desincompatibilizar 3 meses antes da eleição. Aqueles que ocupam cargos de chefia, candidatos a vereadores, têm que se desincompatibilizar 6 meses antes. E para cargo a prefeito, 4 meses antes. Então, se for para uma candidatura a vereador, 6 meses antes; para prefeito, 4 meses antes, se ocuparem cargos de chefia, e 3 meses antes, se for servidor sem cargo de chefia. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou procurador do Estado da Bahia, exerço um cargo público, por concurso público. Não exerço nenhuma chefia. Se eu quiser me candidatar a prefeito
ou a vereador, eu saio com 3 meses antes. Se eu fosse o Procurador-Geral do Estado, meu colega Paulo Moreno, a quem eu mando um forte abraço, se eu exercesse o cargo de Procurador-Geral, que tem chefia, eu precisaria sair 6 meses antes para ser candidato a vereador e 4 meses antes para ser candidato a prefeito. Então, essas as regras. Aí, na pergunta que o Gessé está fazendo, tem que olhar exatamente qual é o cargo para ver se a desincompatibilização é necessária com 6, com 4 ou com 3. E a minha dica, no site do TSE tem uma tabela com os cargos e os prazos de desincompatibilização. Doutor Luiz, eu vou para as 2 últimas perguntas, que o nosso horário já até chegou ao final, mas eu vou estender um pouquinho, porque tem mais 2 perguntas. Uma é do vereador Ignaldo Fernandes. Ele está perguntando o seguinte: o que a OAB tem feito para cobrar do judiciário mais agilidade na solução dos processos de improbidade administrativa dos gestores, que muitas das vezes ficam amontoados nas comarcas por 3 anos e não obtêm nenhum posicionamento, nenhuma sentença? Vereador, boa pergunta. Obrigado por estar sintonizado na rádio, por estar fazendo essa pergunta. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma posição muito firme, há muitos anos, no sentido de que todos aqueles que cometem atos de improbidade ou cometem crimes devem ser punidos. E devem ser punidos com as garantias constitucionais: ampla defesa, presunção de inocência, contraditório, devido processo legal. O que significa isso? Significa que nós estamos sempre solicitando ao judiciário que haja segundo as regras do processo, seja processo civil, seja processo penal, e não deixe as ações nas gavetas. Mas veja só, a Ordem dos Advogados do Brasil não é o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão de controle dos próprios juízes, seja o órgão de controle do devido processo legal. O órgão de controle dos juízes são as corregedorias dos tribunais. Mas o Ministério Público tem essa função de ser o custoleges, aquele que controla a legalidade do processo. Assim ou assado, aqui ou ali, onde quer que seja, penso que é possível e é o ideal cobrar do Ministério Público que adote providências para desencavetar eventuais processos que estejam nas gavetas. Mas a OAB não vai provocar caso a caso, salvo se ela, a OAB, for provocada pelos interessados. Então, do ponto de vista genérico, nós somos favoráveis a que o processo ande rápido e possa punir aqueles que cometeram ilícitos civis ou penais, mas sempre garantida a ampla defesa, a presunção de inocência e o devido processo legal. Doutor Luiz, tem aqui um recadinho de um amigo seu lá de Itabuna. Faz aí, Vinícius. Doutor Luiz, é o doutor Henrique Chaves. Ele mandou um recado aqui. Estou aqui em Itabuna ouvindo essa verdadeira aula de direito eleitoral. Parabenizo a Rádio Extremo Sul pela iniciativa e deixo o meu forte abraço ao meu amigo querido doutor Luiz Viana. Henrique Chaves é conselheiro seccional da OAB, representando Itabuna e toda a nação grapiúna. Henrique, um forte abraço, saudade do amigo. Assim que acabar essa quarentena, vamos nos encontrar, nos abraçar e brindar aquilo que verdadeiramente importa: a vida, o amor e a amizade. E eu volto a agradecer, né, ao doutor Henrique aí por essa ponte, viu, doutor Viana, que ele fez para que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista aqui hoje. Tá ótimo. Doutor Luiz, a última pergunta de hoje, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Que o bate-papo, quando a conversa é boa, o tempo voa, prolonga. É verdade. Ontem o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido, claro, Alexandre de Moraes, para quem não sabe, é ministro do STF, né? Supremo Tribunal Federal. Ele atendeu um pedido feito pela OAB e entendeu que governadores e prefeitos têm autonomia para decretar quarentenas, independente de eventuais decretos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Fale para a nossa audiência qual foi o pedido e o que levou a ordem a fazer esse pedido. Comente para nós. Tá. O Conselho Federal da OAB ajuizou uma ADPF. É uma ação constitucional no Supremo Tribunal Federal para a defesa dos direitos fundamentais. Nesse caso, a defesa do direito fundamental à saúde. Desde que começou essa pandemia, a OAB tem sido muito firme no sentido
de que devemos cumprir as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que nesse momento tem uma posição de isolamento social horizontal para prevenir contra a epidemia, para prevenir que a epidemia se alastre mais do que já está no Brasil. Com a posição do presidente da República oscilando e variando, muitas vezes defendendo que acabe o isolamento horizontal, propondo que vá para um isolamento vertical, sem que isso se transforme numa orientação do Ministério da Saúde e, evidentemente, contra a orientação da Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal foi ao Supremo e pediu para que o Supremo esclarecesse, determinasse o que diz a Constituição. No caso específico, o que disse o ministro Alexandre de Moraes, e essa decisão dele ainda vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o que disse o ministro Alexandre de Moraes, acolhendo a petição da OAB, que no Brasil, que temos uma federação, nós temos competências da União, do governo federal, dos Estados-membros, dos governos estaduais e dos municípios, dos governos municipais. E que uma das regras constitucionais é de competência concorrente, ou seja, as 3 esferas na sua área de competência podem baixar regras e determinações. E nesses casos de competência concorrente, a União pode baixar regras gerais. Veja que na decisão do Alexandre de Moraes, ele termina no finalzinho e diz assim: independentemente de posicionamento da União, a quem cabe fixar regras gerais. O que é que ele está dizendo? O Congresso Nacional pode fixar regras gerais através da lei, mas o governo federal não pode impedir que os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, na sua área de competência, possa, dentro da competência concorrente, possa estabelecer restrições para combater a pandemia. Em resumo, um decreto do presidente da República não pode impedir as restrições impostas pelos decretos dos governadores. No nosso caso aí na Bahia, o governo federal não pode impedir que o governo do estado da Bahia estabeleça novas restrições para impedir a pandemia. E é o caso do isolamento social. E a OAB foi ao Supremo porque essa situação se tornou uma situação de insegurança jurídica diante da fala do presidente da República, que tem reiteradas vezes dito que vai acabar com o isolamento horizontal. E o que nós gostaríamos, independentemente do posicionamento político do presidente, dos governadores e dos prefeitos, o que nós gostaríamos, falando em parte em nome da sociedade civil e em parte em nome dos nossos advogados e advogadas, o que a OAB quer é apenas e tão somente que sejam respeitadas as regras técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para proteger vidas. É isso que a gente quer. Tá certo. 1h09. Você que está acompanhando o nosso bate-papo, você que começou a ouvir agora a partir do finalzinho, a gente vai estar disponibilizando toda essa entrevista com o vice-presidente da OAB, Luiz Viana, no nosso canal no YouTube, na página do Facebook e também na página do Gabaritei Cursos e Concursos no Instagram. Doutor Luiz, a hora já se foi, né? 1h10. Acabei invadindo aqui 10 minutos do programa do outro colega, que faz agora mais um jornal. Eu agradeço ao senhor por atender aí o nosso chamado, por estar tirando todas as dúvidas, não só aqui nossa, mas como dos nossos ouvintes, como de advogados, como também de pré-candidatos. Um abraço, doutor Luiz. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, sobretudo na companhia de vocês, Vinícius e Batatinha, e na companhia de João Ademir. E quero mandar um forte abraço a todos os advogados e advogadas do extremo sul do nosso estado, dizer que estou com muita saudade de todos, mas dizer que nessa hora a orientação é ficar em casa. E eu quero terminar com essa palavra de tranquilidade. Fique em casa, um forte abraço a todos.